I'm back. I will be the winner. Fight! Saudações. Conectivos lógicos, parte 2. A implicação. A implicação é um bom exemplo de situação em que se deve dar primazia ao aspecto formal da lógica em detrimento da linguagem natural. Analisemos então a tabela de verdade. Quais são os critérios de verdade de uma implicação? Temos que, na primeira interpretação, P é verdadeiro, Q é verdadeiro. Logo, a implicação, se P, então Q, tem valor verdadeiro. Na segunda interpretação, temos que P é verdadeiro e temos Q falso. Logo, a implicação, se P, então Q, retorna falso. Esta é a única situação em que uma implicação tem valor falso, quando o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso. É muito importante saber isto. Na terceira interpretação, temos que P é falso e temos Q com valor verdadeiro. Logo, a implicação, se P, então Q, retorna verdadeiro. Esta é uma das ambiguidades da lógica que referimos anteriormente. Não faz muito sentido, se utilizarmos os critérios do senso comum, que numa implicação, se P, então Q, se tivermos P falso, mas Q é verdadeiro, a implicação retorna valor verdadeiro. Mas é mesmo assim. Se utilizarmos os critérios da lógica matemática, isto está certo. P falso, Q verdadeiro, a implicação retorna verdadeiro. Importa então ter como referência principal, quando lidamos com lógica proposicional, o estudo das tabelas de verdade no seu aspecto exclusivamente formal. Por fim, na quarta interpretação temos P falso, Q falso e a implicação, se P, então Q, retorna valor verdadeiro. Esta situação, à primeira vista, também parece ambígua, mas como veremos de seguida, não é tanto como parece. Analisemos a proposição em linguagem natural. Se é domingo 31, então é o dia da final. Na primeira interpretação, não parece haver qualquer dúvida. A proposição simples é domingo 31 tem valor verdadeiro. A proposição simples é o dia da final tem valor verdadeiro. Logo, a proposição composta, se é domingo 31, então é o dia da final, tem valor verdadeiro. Na segunda interpretação, P é verdadeiro e Q é falso. Estamos a dizer, se é domingo 31, então não é o dia da final. É também evidente que a proposição composta retorna valor falso. Na implicação, se tivermos o antecedente verdadeiro e o consequente falso, a implicação retorna sempre valor falso. Pode até haver interpretações, e há, em que o antecedente é falso, o consequente é verdadeiro e o resultado é a implicação ter valor verdadeiro. Mas, se tivermos o antecedente verdadeiro
o consequente tem que ser forçosamente verdadeiro. Caso contrário, a implicação retorna valor falso. É uma questão, ousaria dizer, de prioridade. Ter um antecedente verdadeiro é condição suficiente para que o consequente seja verdadeiro. Na implicação, se o antecedente ocorre, se P é verdadeiro, é obrigatório que o consequente ocorra, que o Q seja verdadeiro. Se a P é verdadeiro, se segue Q falso, então a implicação tem valor falso. Digamos que, quando temos o antecedente verdadeiro, para estar certo, o consequente também tem de ser verdadeiro. Se o antecedente ocorre verdadeiro, então o consequente também ocorre verdadeiro. Foi previamente determinado que a final seria no domingo 31. Se a proposição simples é domingo 31, se segue, então não é dia da final, a implicação retorna valor falso. A terceira interpretação, temos então o caso mais ambíguo. P é falso, Q é verdadeiro e a implicação, se P, então Q, retorna valor verdadeiro. Nesta interpretação, estamos a dizer que, se não é domingo 31, então é o dia da final. E a implicação retorna valor verdadeiro. A explicação para isto é que o consequente de uma implicação tem em sua essência uma característica prioritária. Se o consequente surge com valor verdadeiro, esse facto, por si só, é suficiente para que a implicação tenha valor verdadeiro, independentemente do antecedente ter valor falso. Em linguagem natural, poderíamos dar a seguinte explicação. Temos, se não é domingo 31, então é o dia da final. Isto retorna verdadeiro porque se constatou que o jogo da final aconteceu, o jogo realizou-se. Contudo, não se realizou no domingo 31. A data foi alterada. A implicação retorna verdadeiro por isso. O jogo realizou-se. Existiu o dia da final, mas como não foi no domingo 31, a proposição composta, se não é domingo 31, então é o dia da final, refere que o jogo da final se realizou, mas realizou-se em qualquer outro dia, menos no domingo 31. Vamos ver agora um trecho do primeiro vídeo, que dá uma explicação adicional para este facto, recorrendo ao funcionamento dos circuitos elétricos. Imaginem que temos um conjunto de componentes A, B, P, C, D, alimentar eletricamente R. Mas são componentes autónomos, não estão ligados entre si. Ou seja, basta um deles ser corrente para o R ser ligado. Mas agora reparem, se eu tiver num R, se o R estiver off, se não houver corrente no R, qual é o estado em que estão os componentes? Se o R não recebe corrente, então, na fonte da qual normalmente recebe corrente, obviamente não há corrente. E não é uma fonte, mas são 5 fontes, os nossos componentes A, B, P, C, D. Pois bastava um deles ser corrente para o R estar ligado. Se temos não R, então necessariamente todos os nossos componentes estão negados. Segundo este exemplo, temos estas 5 possibilidades para alimentar R. Mas para o nosso exercício só nos interessa a implicação se P então R. Sabemos agora que se o nosso R, o consequente, estiver negado,
O P, o antecedente, tem de estar necessariamente negado, forçosamente. Poderão perguntar, então podemos ter o nosso R verdadeiro, ligado, e o P negado? Sim, e em lógica isso é muito frequente. Bastaria termos o nosso A, por exemplo, ligado a alimentar R. E poderia dar-se esse facto numa expressão lógica em que o A estivesse oculto e só a expressão se não P, então R estivesse em evidência. Esse é um aspecto crucial para a compreensão da lógica proposicional. Finalmente, na quarta interpretação temos P false, Q false e a implicação se P, então Q retorna verdadeiro. Em linguagem natural, isto faz sentido. Se não é domingo 31, então não é o dia da final. Tinha-se determinado que o dia da final seria no domingo 31. Faz sentido, mas continuam a permanecer algumas ambiguidades. O melhor mesmo é considerar as tabelas de verdade apenas no seu aspecto formal. Round 2. Round 2. Conectivos lógicos. A disjunção exclusiva ou exclusivo. O conectivo lógico ou exclusivo acompanha mais a ideia do dia a dia que temos acerca do uso do ou. É mais a ideia de escolha. Eu opto ou por isto ou por aquilo, mas não pelas duas coisas em simultâneo. Assim, na primeira interpretação da tabela de verdade, quando temos P verdadeiro e Q verdadeiro, a disjunção é exclusiva ou P ou Q retorna valor falso. É assim que se deve ler o O exclusivo. Ou P ou Q. O O é repetido. Vem uma vez antes de cada proposição simples. Na disjunção inclusiva, lemos P ou Q. Na disjunção exclusiva, lemos ou P ou Q. Na segunda interpretação da tabela de verdade, temos só uma proposição simples verdadeira. O P está verdadeiro e o Q está falso. Por isso, a disjunção exclusiva ou P ou Q retorna valor verdadeiro. Só um dos dois pode ser verdadeiro. Na terceira interpretação temos P falso e Q verdadeiro. Logo, a disjunção exclusiva ou P ou Q também retorna valor verdadeiro. Na quarta interpretação temos ambos valores falsos. P falso, Q falso. Logo, a disjunção exclusiva ou P ou Q retorna valor falso. Na final, Portugal ou joga com a França ou joga com a Espanha. Só pode jogar com um dos dois. Na primeira interpretação, se temos P verdadeiro, Q verdadeiro, em linguagem natural ficaria: na final, Portugal joga com a França e Portugal joga com a Espanha, o que obviamente retorna valor falso. Na segunda interpretação temos P verdadeiro e Q falso. Logo, em linguagem natural,
temos: na final, Portugal joga com a França, o que retorna valor verdadeiro. Na terceira interpretação temos P falso, Q verdadeiro. Em linguagem natural fica: na final, Portugal joga com a Espanha, o que também retorna valor verdadeiro. E finalmente, na quarta interpretação temos P falso e Q falso. Em linguagem natural ficaria: na final, Portugal não joga nem com a França, nem joga com a Espanha, o que retorna valor falso. Portugal teria que jogar com um dos dois. Round 3. Round 3. Conectivos lógicos. A bi-implicação. A bi-implicação retorna verdadeiro quando ambas proposições simples têm valores iguais. P é verdadeiro se e somente se Q é verdadeiro. Q é verdadeiro se e somente se P é verdadeiro. P é falso se e somente se Q é falso. Q é falso se e somente se P é falso. Assim, na primeira interpretação, temos P verdadeiro, Q verdadeiro. Logo, a bi-implicação P se e somente se Q retorna valor verdadeiro. A bi-implicação lê-se se e somente se. Na segunda interpretação temos P verdadeiro, Q falso. A bi-implicação retorna valor falso. As proposições simples não podem ter valores diferentes. Na terceira interpretação temos P falso, Q verdadeiro. A bi-implicação também retorna valor falso. Na quarta interpretação temos P falso, Q falso. A bi-implicação retorna valor verdadeiro, pois as proposições simples têm ambas o mesmo valor, neste caso, falso. A proposição que damos como exemplo em linguagem natural é: se foi golo, foi validado. Somente se foi validado, foi golo. O que importa aqui salientar é a intercomplementaridade entre ambas proposições simples, uma intercomplementaridade circular. Se foi golo, foi validado. Somente se foi validado, foi golo. Retorna valor verdadeiro. Na segunda interpretação, P é verdadeiro, Q é falso. Ficamos com: se foi golo, foi validado. Somente se não foi validado, foi golo. Obviamente, retorna valor falso. Na terceira interpretação, P é falso, Q é verdadeiro. Ficamos com: se não foi golo, foi validado. Somente se foi validado, foi golo. Obviamente também retorna valor falso. Na quarta interpretação temos P falso, Q
false. Ficamos com: se não foi golo, foi validado. Somente se não foi validado, foi golo. Parece um tanto estranho, mas ambas proposições simples estão a dizer o mesmo, ou pelo menos a referir o mesmo de diferentes maneiras. Por isso, retorna valor verdadeiro. Um tanto estranho no mundo real, mas aqui o que importa é que ambas proposições simples sejam coerentes uma com a outra, em termos de sentido, e são. Por isso retorna valor verdadeiro. Não esqueçam, o que se tem mesmo que saber é o aspecto formal das tabelas de verdade. E o conhecimento disso é facilitado. Se não, reparem. Sabemos que na tabela de verdade da conjunção, a única interpretação verdadeira, a única situação em que a conjunção retorna verdadeiro é quando ambas proposições simples têm valor verdadeiro. Quando P é verdadeiro e quando Q é verdadeiro. Nas restantes interpretações, a conjunção retorna valor falso. O símbolo da conjunção é o V pequeno virado para baixo e significa I. Sabemos que, na disjunção, a única interpretação que retorna falso é quando ambas proposições simples têm valor falso. P é falso e Q é falso. Nas restantes interpretações, a disjunção retorna verdadeiro. O símbolo da disjunção é o V pequeno e significa O. Sabemos que, na implicação, a única interpretação que retorna valor falso é quando temos o antecedente verdadeiro e o consequente falso. As restantes interpretações retornam valor verdadeiro. O símbolo da implicação é a seta. E lê-se se, então. Sabemos que a disjunção exclusiva retorna valor falso quando ambas proposições simples têm o mesmo valor de verdade. Retorna verdadeiro quando as proposições simples têm valores diferentes. O símbolo da disjunção exclusiva é a bolinha com uma cruz dentro e lê-se ou qualquer coisa ou qualquer coisa. Sabemos que a biimplicação retorna valor verdadeiro quando as proposições simples têm os mesmos valores de verdade. Retorna falso quando as proposições simples têm valores diferentes. O símbolo da biimplicação é a seta dupla e lê-se se, somente se. Até ao próximo vídeo. Saudações! You win.